Como diferenciar a voz de Deus da voz da tua mente ou dos teus pensamentos? Esse é um tema que muita gente tem pedido para falar, é um tema que muita gente tem questionado. Profeta, como é que eu posso diferenciar a voz de Deus dos meus próprios pensamentos? Hoje eu vou falar sobre esse tema, vai ser forte demais. Antes de eu continuar, se você gostou do tema, subscreva o canal, clica no sino para ativar todas as notificações para que você sempre assista e não perca as nossas lives, os nossos vídeos aqui para te edificar. Então, gostaria que você me desse também o seu like, que vai ser importante para a divulgação do nosso vídeo, para outras pessoas serem abençoadas. Vamos lá e vem comigo para aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. Primeiramente, você tem que aprender como é que processa o teu próprio pensamento, para depois diferenciar do pensamento de Deus. O pensamento de Deus, ele é acima do nosso. O processo que Deus, a forma como Deus processa o seu pensamento é acima da lógica e do entendimento humano. A Bíblia diz assim como a terra, assim como o céu é mais alto que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que aprender como é que nós processamos. Como é que processa o homem? O homem processa mais logicamente, processa de uma forma terrena. E Deus processa de uma forma sobrenatural. Vou te dar uma dica e gostaria que você pudesse assistir até o final desse vídeo, que eu vou te falar uma dica como você ouvir a voz de Deus facilmente, mesmo nos teus pensamentos. Bem, mais uma vez, subscreve o nosso canal, clica no sininho, deixa Deus te usar para abençoar a sua vida. Esse vídeo é muito importante para você diferenciar os teus pensamentos dos pensamentos de Deus. Você precisa entender como é que Deus processa, para você descobrir como é que você processa. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 16 em diante até o versículo 22, fala sobre não andar na carne, não andar nas obras da carne, mas para andarmos no Espírito e jamais cumprirmos as concupiscências da carne. Então, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a forma como o pensamento, a mente de Deus processa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus, não é necessário você ouvir a voz de Deus audível. É muito raro você ouvir a voz de Deus audível, mesmo na vida de um homem de Deus forte. Deus não fala tão usualmente de forma audível, mas Deus fala no Espírito. Deus é Espírito e Ele procura por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Então, como eu prometi dar uma dica para você, como você ouvir a voz de Deus com clareza, vamos lá. Você precisa entender que o ouvido, para ouvir a voz de Deus, não são os ouvidos físicos, mas é o ouvido espiritual. E Deus é Espírito, Ele procura verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Então, para você ouvir Deus, você precisa se conectar com Deus no Espírito. E para se conectar com Deus no Espírito, você precisa adorá-lo, você precisa abrir o seu coração. Você precisa ativar os seus sentidos espirituais para você poder se conectar com Deus no Espírito. Profeta, como é que eu faço isso? Através da adoração, conforme eu já disse. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você se conecta e ativa os teus sentidos espirituais. Estamos a falar do ouvir, não é? Então, quando você estiver mais tempo na presença de Deus, mais os pensamentos de Deus vão vir na sua mente. E quando esses pensamentos virem na sua mente, como é que você vai diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é humano, ele processa em forma vingativa. Nós, como seres humanos, processamos de forma vingativa. É natural, é normal, é humano, é terreno. Você, quando alguém te faz algo de mal, você
pensar em se vingar, você ficar magoado, ofendido. Mas é divino, é sobrenatural, é pensamento de Deus. Quando alguém te faz mal e vir o pensamento de você perdoar, amar e orar a favor dessa pessoa, entendeu? É humano você querer estar na frente de todos, mas é divino, é sobrenatural, é de Deus se colocar abaixo dos outros e não se orgulhar. Então você vai começar a aprender que o pensamento de Deus processa diferente do teu. Deus tem uma mente independente e que se você quer processar com a mente de Deus, você precisa aprender a absorver da presença de Deus a sua mente. E é na presença de Deus que você vai ser super edificado. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai então aprender a ouvir a voz de Deus. Outra dica que eu vou dar para você é Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8. A Bíblia fala assim: alegrai-vos, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições por meio da súplica, com orações e ações de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, versículo 8, tem algo aqui muito interessante. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e algum louvor, nem seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então aqui você está a aprender que o pensamento de Deus, ele processa nessas virtudes, ok? E quando você está a ouvir a voz de Deus, não existe amargura, não existe ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas para ouvir a voz de Deus, mas eles ficam tão ansiosos que continuam depois ansiosos, mesmo depois de ouvir qualquer coisa na sua mente. E isso não é de Deus. Quando Deus fala, Ele traz paz sobrenatural no teu coração. Você fica em paz contigo mesmo, alegria, você livra-se da ansiedade. E os pensamentos que vêm à tua mente não são de vingança, não são de ódio, não são de rancor, de orgulho. Não, são pensamentos de humildade, pensamentos louváveis, pensamentos que não pensam mal dos outros. Essa é a voz de Deus. E para você poder aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer Deus. Imagina você, vou te dar uma dica aqui muito forte. Imagina você, se alguém ligar para você pelo telefone e dizer assim: eu sou a sua mãe, por favor, meu nome, falar do nome da tua mãe, faça isso por mim, estou a precisar desse dinheiro. Você vai perceber pela voz que é a tua mãe ou não. Então, a própria voz da tua mãe vai te fazer identificar se é ela ou não. Por quê? Porque você a conhece. Então, como você lhe conhece, então você não pode ser enganado facilmente, porque também a forma como vai aplicar as palavras vai denunciar se é a tua mãe ou não, porque a tua mãe, você conhece que a tua mãe tem uma forma de aplicar as palavras, de processar as palavras, de raciocinar. E como você já conviveu com ela muitas vezes, você começa a perceber: não, a minha mãe não fala assim. A minha mãe não raciocina assim. Às vezes pode até imitar a voz, mas você percebe que não é ela, porque você a conhece. Então, você só confia em alguém que você conhece. Você só discerne a voz de alguém que você conhece. Quer ouvir a voz de Deus com clareza, com precisão? Mergulha profundamente no amor, na intimidade com Deus, em conhecer Deus no Espírito. E isso vai se clarear para você de forma extraordinária. Esse é o vídeo. Se você gostou, subscreve o nosso canal, clica no sininho, ativa o sininho e partilha com todo mundo para que também sejam abençoados e aprendam a discernir a voz de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima!